O impossível aconteceu em silêncio. No meio de um salão onde tudo brilhava demais para ser real, ela reconheceu algo que jamais deveria existir novamente. Não foi um grito, não foi um susto visível, foi pior. Foi aquele instante em que o corpo entende antes da mente e você sente o chão se afastar sem que nada, absolutamente nada, tenha se movido ao redor. O olhar da filha do milionário parou, travou, não em uma pessoa, mas em um detalhe pequeno. Colar pendendo no pescoço da faxineira. Você consegue imaginar esse choque? Porque aquele colar não era apenas bonito ou raro, era íntimo, era memória, era despedida, era o mesmo que ela havia segurado com cuidado excessivo no dia do enterro da mãe, sentindo o metal gelado contrastar com o calor das lágrimas. O mesmo colar que desceu junto com o caixão, engolido pela terra úmida, como se o mundo tivesse feito um pacto de silêncio com o passado, e agora ele estava ali, vivo, brilhando sob a luz quente do lustre. Ao redor, tudo continuava. As pessoas riam baixo, o som de copos se tocando preenchia o ar, havia cheiro de flores caras misturado com limpeza recente. Um ambiente perfeito demais para comportar uma quebra tão profunda. A faxineira passava o pano no chão de mármore, com movimentos automáticos, cabeça baixa, uniforme simples, presença quase invisível. Quase, porque naquele instante, ela era a única coisa que realmente existia naquele espaço. Talvez você já tenha passado por isso. Quando algo que deveria estar morto reaparece. Não literalmente, mas dentro de você. A respiração da filha ficou curta. O coração acelerou. A mente tentou negociar. Tentou dizer que era coincidência, que colares se parecem, que o luto prega peças cruéis. Mas então ela viu um detalhe minúsculo, uma pequena imperfeição no fecho, algo que só duas pessoas no mundo conheciam, ela e a mãe. Um defeito transformado em segredo numa noite comum, cheia de risadas baixas e promessas simples demais para sobreviver ao tempo. O pai passou por perto naquele momento. O milionário, impecável, seguro, falando sobre negócios, sobre investimentos, sobre coisas que crescem quando você para de olhar para quem encolhe ao seu redor. Ele não viu nada, não viu o colar, não viu a filha paralisada, não viu a faxineira que, sem saber, carregava um pedaço enterrado da história da família. A injustiça era quase poética. Quem sempre teve tudo não percebia nada. Quem nunca teve nada segurava algo que não tinha preço. A filha deu um passo à frente, depois parou. O corpo queria respostas, mas o medo sussurrava que algumas perguntas mudam destinos. Porque se aquele colar estava ali, então a história que lhe contaram sobre a morte da mãe tinha falhas, ou buracos, ou mentiras cuidadosamente embaladas para proteger alguém. Quantas verdades são enterradas junto com quem morre? Quantas continuam respirando, esperando o momento certo para voltar à superfície? Esse colar, a voz saiu antes que ela pudesse controlar. Baixa, frágil, quase respeitosa. A faxineira parou. O pano ficou imóvel sobre o chão. Houve um silêncio estranho, pesado, como se a casa inteira tivesse prendido o fôlego. A mão da mulher subiu instintivamente até o pescoço, fechando-se sobre o colar com força, não como quem esconde, mas como quem protege. Ela levantou os olhos devagar. Pela primeira vez, não havia submissão neles. Havia cansaço, um cansaço antigo, feito de anos guardando algo que nunca pediu para carregar. Isso não é o que você pensa, disse ela, num tom que não pedia desculpas nem explicações, apenas constatava. E então veio a frase que mudou tudo, simples demais para o peso que carregava. Esse colar salvou uma vida. Salvou quem? Daquilo que ninguém nunca teve coragem de contar. A filha sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro, porque naquela frase havia promessa e ameaça ao mesmo tempo. Antes que pudesse perguntar mais, a faxineira desviou o olhar, voltou ao trabalho, como se nada tivesse sido dito. Mas nada estava igual. O colar continuava ali, a dúvida também. E algumas histórias começam exatamente assim, quando algo que deveria permanecer enterrado decide reaparecer. Agora me diz, se você estivesse no lugar dela, o que faria ao ver um objeto enterrado com sua mãe surgir no pescoço de alguém que você mal conhece? Coloque aqui abaixo nos comentários o que você acha que está por trás disso. Ela voltou a abaixar a cabeça como se nada tivesse acontecido, como se o mundo não tivesse acabado de rachar
em silêncio no meio daquela sala. O pano voltou a deslizar pelo mármore, lento, paciente, repetindo movimentos que pareciam treinados para não chamar atenção. E foi exatamente aí que algo começou a incomodar de verdade. Porque quem age assim não é quem acabou de ser surpreendido, é quem já sabia que esse momento, mais cedo ou mais tarde, chegaria. A filha tentou acompanhar cada gesto da faxineira. O jeito como ela pisava com cuidado para não fazer barulho, como evitava olhar para os rostos ao redor, como mantinha o colar sempre parcialmente escondido sob o tecido gasto do uniforme, como se tivesse aprendido, ao longo dos anos, que certas coisas só sobrevivem quando permanecem discretas. Havia ali uma intimidade estranha, quase dolorosa, entre aquela mulher e um objeto que não lhe pertencia oficialmente, mas que claramente fazia parte de sua história. Você já reparou como algumas pessoas aprendem a ocupar pouco espaço no mundo? Não porque querem, mas porque o mundo nunca lhes ofereceu outro lugar. A faxineira era assim. Circulava pela casa como um fantasma educado, recolhendo restos, limpando marcas, apagando sinais de vidas que nunca se cruzariam com a dela, exceto agora. Porque aquele colar criava uma linha invisível entre duas mulheres separadas por dinheiro, status, sobrenome e unidas por algo que nenhuma delas escolheu carregar sozinha. O milionário continuava falando, voz firme, tom seguro, planos para o futuro. A ironia era quase cruel. Ele falava de crescimento enquanto, a poucos passos dali, uma verdade antiga se encolhia para não ser vista. A filha o observou por um instante e sentiu algo novo, desconfortável. Não era raiva, era dúvida. Aquela dúvida perigosa que começa pequena, quase inofensiva e depois cresce, até contaminar todas as lembranças. A faxineira passou perto da janela. A luz natural tocou seu rosto cansado por um segundo, revelando linhas profundas, marcas de quem já perdeu mais do que ganhou. Foi nesse instante que a filha percebeu outro detalhe. O colar não parecia usado por vaidade. Não havia ostentação ali. Havia cuidado, havia respeito. Como se cada vez que aquela mulher o colocasse, estivesse cumprindo uma promessa silenciosa, feita a alguém que não podia mais cobrar. Ela confiava muito em você. A pergunta escapou quase sem som, mais para si mesma do que para a outra. A faxineira hesitou. Um segundo apenas, mas foi o suficiente. Porque quem não tem nada a esconder, responde rápido. Quem carrega verdades pesadas, precisa escolher onde pisa. Ela confiava em quem via. Respondeu, sem explicar mais nada. E essa frase ficou suspensa no ar, estranha demais para ser ignorada. Via quem? Via o quê? Via o que os outros fingiam não perceber? A filha sentiu um aperto no peito, porque começava a entender que talvez sua mãe tivesse enxergado naquela mulher algo que ninguém naquela casa jamais se preocupou em ver. Talvez tenha sido por isso. Talvez o colar nunca tenha sido apenas um colar. Talvez fosse um símbolo de passagem, ou de proteção, ou de fuga. A faxineira se afastou novamente, mas algo havia mudado. Não no ambiente, dentro. A filha já não conseguia mais olhar para aquela casa do mesmo jeito. Cada parede parecia esconder ecos. Cada corredor parecia guardar segredos que aprenderam a se calar para sobreviver. E o colar, sempre ele, parecia pulsar discretamente, como se marcasse o tempo de uma revelação que ainda não podia acontecer. Antes de sair do cômodo, a faxineira parou na porta. Não olhou para trás. Apenas disse, num tom baixo demais para ser ouvido por todos, mas alto o suficiente para quem precisava ouvir. Algumas histórias não pertencem a quem pode contá-las, mas a quem consegue suportá-las. Depois desapareceu pelo corredor estreito que levava à área de serviço, levando com ela mais perguntas do que respostas. E ali, sozinha no meio de tanta gente, a filha percebeu algo que nunca tinha considerado antes. Talvez o colar não estivesse ali por acaso. Talvez ele tivesse esperado o momento exato, o momento em que alguém finalmente estivesse pronto para desconfiar da própria memória. O corredor parecia mais estreito do que antes. A luz ali era diferente, menos generosa, quase econômica, como se a própria casa tivesse decidido esconder aquela parte de si. A filha caminhou devagar, sentindo o salto afundar levemente no tapete antigo, abafando os passos. Não sabia exatamente por que estava seguindo naquela direção. Talvez porque, quando uma dúvida verdadeira nasce, ela passa a guiar o corpo
tempo sozinha. O cheiro mudou primeiro. Saiu o perfume caro das flores frescas e entrou um aroma discreto de produto de limpeza misturado com algo mais antigo, quase esquecido. Memória também tem cheiro, e aquele cheiro não combinava com a história oficial que ela conhecia sobre a própria mãe. Cada passo parecia afastá-la da versão elegante do passado que sempre lhe contaram e aproximá-la de algo bruto, sem maquiagem. A porta da área de serviço estava entreaberta. A faxineira estava ali dentro, de costas, guardando os materiais com movimentos lentos, quase cerimoniosos. O colar ainda estava visível, agora totalmente exposto, como se ali não houvesse mais necessidade de se esconder. A filha observou em silêncio por alguns segundos. Havia algo profundamente errado naquela cena, não pelo colar em si, mas pela naturalidade com que ele fazia parte daquela mulher. Como se sempre tivesse pertencido àquele espaço, àquela vida simples, longe de lustres e sobrenomes importantes. Minha mãe esteve aqui antes de morrer? A pergunta saiu direta, sem preparo, como se o coração tivesse cansado de rodeios. A faxineira não se virou. Continuou arrumando os panos, dobrando cada um com cuidado excessivo. Esteve, respondeu. Uma palavra só, densa, definitiva. Não havia surpresa na voz, havia certeza. A filha sentiu um frio subir pelas costas, porque aquela era uma informação que nunca tinha ouvido. Nunca. A mãe, segundo todos, passou os últimos dias isolada, protegida, cercada de conforto. Aquela casa nunca foi mencionada. Aquela área nunca existiu nas histórias contadas durante anos. E, no entanto, ali estava alguém que falava com a tranquilidade de quem não inventa. Ela estava com medo, continuou a faxineira, ainda sem olhar. A frase caiu como um objeto pesado no chão. Medo. A palavra ecoou dentro da filha de um jeito estranho. Medo não combinava com a imagem que ela tinha da mãe. Elegante, forte, controlada. Medo era uma palavra reservada aos fracos, ou aos que sabem demais. A faxineira finalmente se virou. Os olhos encontraram os da filha pela primeira vez sem barreiras. Ela sabia que ninguém ia acreditar nela. Disse num tom baixo, quase respeitoso. Não havia acusação ali, só constatação. A filha tentou falar, mas não conseguiu, porque algo dentro dela começava a se reorganizar, desmontando lembranças antigas, rearranjando cenas que agora pareciam incompletas. E o colar? Conseguiu perguntar. A faxineira levou a mão até o pescoço, tocando o metal com cuidado. Ela me deu naquela noite, respondeu. Disse que era para garantir que alguém, em algum momento, fosse ouvir. Ouvir o quê? A pergunta ficou presa na garganta, porque havia respostas que, uma vez ditas, não podiam mais ser devolvidas ao silêncio. A filha percebeu então outro detalhe perturbador. Aquele colar não estava limpo como deveria estar. Havia pequenas marcas, quase invisíveis, como se tivesse sido apertado com força em algum momento. Não força de raiva, força de desespero, força de quem segura algo enquanto o mundo tenta arrancar. Seu pai nunca gostou que ela viesse aqui, acrescentou a faxineira, como quem comenta algo simples, cotidiano. Aquilo doeu mais do que qualquer acusação direta, porque trouxe uma pergunta impossível de ignorar. O que exatamente precisava ser escondido com tanto cuidado? O som distante de risadas voltou a invadir o corredor. A festa continuava, a vida continuava, mas ali, naquele espaço apertado, o tempo parecia dobrado sobre si mesmo. A filha sentiu uma mistura confusa de indignação e culpa. Quantas vezes ela mesma não ignorou aquela mulher passando pela casa? Quantas vezes não desviou o olhar? Talvez a mãe tivesse enxergado o que ela nunca viu. Talvez tivesse escolhido confiar em quem não tinha nada a perder. A faxineira pegou sua bolsa simples, gastada pelo uso. Antes de sair, parou ao lado da filha e falou num tom quase inaudível. Ela pediu para eu esperar. Disse que você entenderia quando visse o colar. Depois disso, saiu pelo fundo da casa, misturando-se aos funcionários, desaparecendo outra vez no lugar que o mundo reservou para ela. A filha ficou sozinha, o coração acelerado, a cabeça cheia demais. A história da própria família começava a rachar, revelando fissuras profundas demais para serem ignoradas. E pela primeira vez, ela se perguntou se estava pronta para descobrir quem realmente havia protegido quem naquela casa. Porque, se a mãe tinha
tinha medo, alguém ali tinha sido o motivo. A noite avançava, mas a casa parecia acordar para algo que nunca tinha sido dito em voz alta. A filha voltou ao salão principal com passos inseguros, como quem retorna a um lugar conhecido depois de descobrir que ele sempre foi outro. As luzes continuavam quentes, os sorrisos educados ainda ocupavam os rostos certos, e o pai seguia no centro de tudo, confortável no papel que sempre dominou. Nada havia mudado por fora, mas por dentro, absolutamente tudo estava fora do lugar. Ela passou os olhos pela mesa, pelas pessoas, pelos quadros antigos na parede. Cada objeto parecia agora carregar uma segunda camada, uma história paralela que ninguém se deu ao trabalho de contar. O colar não estava mais ali, mas a ausência dele era ainda mais presente. Era como se o metal tivesse deixado uma marca invisível no ar, um rastro impossível de ignorar. O pai percebeu o olhar da filha e se aproximou. "Está tudo bem?" perguntou, com a mesma voz tranquila que sempre usava para resolver problemas. Aquela voz que acalmava investidores, funcionários, amigos. Mas naquele momento soou distante, estranha, como se pertencesse a alguém que ela estava começando a não reconhecer. Ela assentiu com a cabeça, por reflexo. Não confiava mais na própria voz. Havia algo que ela precisava confirmar. Algo pequeno, mas decisivo. Caminhou até uma das estantes e abriu uma gaveta antiga, quase esquecida, onde a mãe costumava guardar papéis e objetos sem valor aparente. Dentro, encontrou um envelope amarelado, sem data, sem nome. Apenas um símbolo desenhado à mão no canto. O mesmo símbolo minúsculo gravado no fecho do colar. O coração bateu mais forte. Não por medo, por clareza, porque ali estava a prova de que nada daquilo era coincidência. Dentro do envelope, uma única frase escrita com a caligrafia da mãe, curta, direta. "Se um dia você duvidar de mim, procure quem limpa o que os outros sujam." Não havia assinatura, não precisava. Ela fechou o envelope devagar, sentindo o peso daquela frase se espalhar pelo corpo. A mãe não apenas desconfiava, ela se preparava. Preparava alguém para ouvir, preparava alguém para enxergar além da aparência. E mais doloroso ainda, preparava a própria filha para o momento em que a verdade finalmente atravessasse a fachada perfeita daquela família. O pai voltou a falar, agora sobre algo banal: viagens, compromissos, o futuro. A filha o escutava como quem observa uma cena antiga com novos olhos. Cada palavra parecia cuidadosamente polida, cada gesto ensaiado demais. Pela primeira vez, ela se perguntou não o que ele escondia, mas de quem ele escondia. Lá fora, no jardim, uma funcionária comentou baixinho que a faxineira tinha ido embora mais cedo naquela noite. Ninguém deu importância. Ninguém, exceto ela, porque agora sabia que algumas pessoas só aparecem para cumprir promessas e depois desaparecem, deixando o peso para quem fica. A filha segurou o envelope com força. Sabia que ainda não tinha todas as respostas. Sabia que o colar era apenas o começo. Mas uma certeza se formava com clareza assustadora. A mãe não havia confiado naquela mulher por acaso e não havia escolhido o silêncio por fraqueza. Ela olhou mais uma vez para o pai. Ele sorriu, um sorriso seguro, o mesmo de sempre. E foi nesse sorriso que ela percebeu o que mais a assustou naquela noite. Não era a possibilidade de descobrir uma traição, nem a chance de desenterrar um segredo antigo. Era entender que em algum ponto da história, amar alguém pode significar escolher quem merece saber a verdade e quem nunca esteve preparado para ouvi-la.